Olá, meus queridos. Então vem aqui, vem comigo. Vamos ver essa parte aqui agora. Olha só a informação nova. Fração com número misto. Fração com número misto. O que seria isto, né? Fração com número misto, professor? Vem cá comigo então, meus queridos. Deixa eu ajeitar a minha lousa aqui, deixar ela bonitinha aqui para vocês. Fração com número misto. Olha aqui, ó. Preste atenção nesta situação aqui, ó. Esta é uma fração de número misto e nós sabemos, inclusive, que uma fração ela pode aparecer com esse traço, né, que representa uma divisão na diagonal ou até na horizontal. Então, esta mesma fração, vou fazer ela grandinha aqui, ela pode ser desta forma aqui, ó. Desta forma aqui. Então, nós temos duas maneiras de representar uma fração com número misto, porque nós sabemos que esse traço aqui no meio, esse traço aqui mostra que isto é uma fração, né? O que determina, olha, isso é uma fração, é exatamente esse traço. E ele pode aparecer assim e assim. Certo, pessoas? Bom, e aí nós estamos aprendendo a representar as frações de maneira geométrica, não é verdade? Pessoas, como que eu represento essa fração? Como que eu faço essa fração? Olha só, pessoas. 1 inteiro e 2 terços. 1 inteiro e 2 terços. Ou eu posso dizer, como nós estamos falando, 1 inteiro e 2/3. 1 inteiro. Vamos pintar essa fraçãozinha aqui, ó. Vem comigo. Quem que é o denominador nessa história toda aí? Começa assim, sempre nós vamos começar pelo denominador. E o denominador, nesse caso aí, é quem? O denominador que começa com a letra D, é ele que divide. Quem que é o denominador? O 3. Olha lá, o 3, não é verdade? Então, vamos fazer um desenho dividido em 3 partes. Certo, pessoas? Vou fazer aqui também, para esse daqui também, porque é a mesma fração, tá bom? Só os dois modos diferentes de escrever. Bom, fiz um desenho, 1, 2, 3, em 3 partes, tá certo? Olha só, este é para esse aqui é para de cima. Estou fazendo só os dois iguais, para vocês saberem que é os dois modos que se escreve uma fração, nós já sabemos. Bom, o denominador que começa com a letra D, ele que divide é o 3. Já vi que é o 3. Bom, esse número aqui é 1 inteiro. 1 inteiro. Então, eu vou pintar este desenhozinho. Deixa eu pintar de azul. Vou pintar esse desenhozinho inteiro. Esse aqui também, né? Estou fazendo essa fraçãozinha aqui também, que é igual a de cima. Inteiro. Pronto. Peguei esse chocolate inteiro dessa fração, eu peguei esse chocolate inteiro. Estou fazendo essa parte aqui, ó, 1 inteiro. Perdão, pessoas. Tomar uma água. Vem cá, então. Agora nós vamos para essa parte. É como se nós tivéssemos eliminado essa parte aqui dessa fração. O 1 inteiro nós já fizemos. Demos 1 inteiro. Agora vamos para essa. Quem que é o denominador ainda? Quem que é o denominador? O 3. Vamos lá fazer mais um desenho. Dividido em 3 partes. Olha o denominador ali, ó. Ó. Esse aqui também é a mesma fração. Vou fazer aqui. Estou fazendo nas duas, que as duas são iguais. Só meios diferentes, modos diferentes de escrever, certo? Conforme a formatação que nós já falamos sobre isso. Bom, 2 terços. Aqui eu já fiz 1 inteiro, né? Tá aqui. 2 terços. 2/3. Bom,
Aqui nós vemos que é o denominador, aqui nós vemos que é o numerador. O numerador é o número de parte que eu tomo, é o número de parte que eu pinto, é o número de partes que eu vou dar para o paciente. Quem que é o numerador aí no caso? Eu já até mostrei aqui, o 2. Então, quantas partes eu vou pintar aqui? Uma, duas. Aí em cima a mesma coisa, né? É a mesma fração. Uma, duas. Pronto, pessoas. Representei uma fração de número misto de maneira geométrica. Simples. Eu pintei, eu desenhei, eu representei essa fração, esse terreno, esse chocolate, essa bala, esse comprimido, de forma fracionária. Olha aí, ó. Um inteiro, tá certo? Um inteiro, peguei ele inteiro, é inteiro. Nós já vimos porque um número, quando ele é inteiro, é porque ele pega tudo. Sei que esse é o denominador, sei que esse é o numerador. Então, mais um desenho, dividido em três partes. O denominador é o que divide, ele começa com a letra D. E o numerador é o número de partes que eu tomei. E lembra que na aulinha passada, nós aprendemos frações impróprias. Frações impróprias. Se lembram disso? Bingo, lembro sim, professor. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Então vem aqui. Vem aqui. Quem que continua sendo o denominador? Vamos até pular essa partezinha aqui. Quem continua sendo o denominador? Se fosse só o comprimido, só o chocolate, quem que é o denominador? Repare, os desenhos foram divididos em três partes. Então, quem que é o denominador? Quem que dividiu aí? Foi o 3, professor. Bingo. Quantas partes que eu tomei? Quantas partes que eu pintei? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha lá, uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Consegue ver? Vou fazer aqui em cima a mesma coisa. É a mesma fração. Quem que é o denominador nesse desenho? Opa, o denominador, esse foi dividido em três partes, esse também foi dividido em três partes. Então, o denominador aqui é o 3. Quantas partes que eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, só escrevi de maneira diferente, não é verdade? Bingo! Bingo! Olha lá, meus queridos. Então, o que que eu quero dizer? Uma fração com número misto nada mais é do que uma fração imprópria, aonde o numerador é maior que o denominador. Por isso eu estou mostrando essa fração, porque ela pode aparecer dessa forma. Nem sempre vai aparecer 5 sobre 3. Vai aparecer 1 inteiros e 2 terços. Desta forma aqui. Mas por isso que nós temos que aprender. O número misto, na verdade, é uma fração imprópria. Tá certo, meus queridos? Olha lá. Deu para entender? Vamos para um exemplo de novo. Mais umzinho aqui, ó. Vem cá. Quem precisar, dê uma pausazinha. Copiem. Vem aqui para mais um exemplo. Olha lá. Aqui então vou fazer aqui dessa formazinha aqui. Vamos apresentar dessa maneira aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha essa fração com número misto. É 2 inteiro e 1 meio. Tá certo? Ou 1 sobre 2, não é verdade? Vou fazer também do outro jeito. Vou fazer sempre dos dois jeitos, pessoas, até vocês se familiarizarem com os dois modos que aparecem por aí. Bingo, olha lá. Aqui, bonitinho, o número 1. Reparem, pessoas, 2 inteiros e 1 sobre 2. É assim que nós falamos, 2 inteiro. É como se você falasse assim, comprimido. Olha, o médico fala para você, dê 2 comprimidos e metade de um outro.
para aquele paciente 2 comprimidos e meio. 2 comprimidos e meio. Só que no probleminha aí no processo seletivo vai aparecer dessa forma. Medique o paciente. Quantos comprimidos você ia dar para o paciente? Né? Medique o paciente, está lá uma fração. Medique o paciente com essa representação fracionária. 2,5. Vamos fazer esse desenhozinho aqui para vocês entenderem. Calma lá. Bom, primeira coisa aqui que eu visualizo em toda e qualquer fração que aparecer agora na minha vida, eu preciso identificar primeiro quem que é o denominador. E quem que é o denominador nessa fração, que é a mesma de cima? Quem? O 2. Então eu preciso de um desenho dividido no meio, ou seja, em duas partes. Dividir no meio é dividir em duas partes. Ó, fiz o denominador. Só que aqui eu tenho 2 inteiros. 2, eu preciso de 2 comprimidos. Quem que é o denominador? O 2. Então, 2 comprimidos inteiros. Vem cá. 2 comprimidos inteiros. Então, eu pinto esse e esse aqui inteiro. Vou pegar esse comprimido inteiro, ó. Esse e esse. Ó, 2 comprimidos inteiros. Bom, já eliminei, fiz essa partezinha. E agora, 1/2. Quem que é o denominador aí? Continua sendo 2. Denominador, ele é igual para todos numa fração. Então, aqui. Eliminei meu denominador também. E o 1? O 1 é o numerador, é a parte do todo que eu vou tomar. Ó, é a parte que eu vou dar para o paciente. Olha como é que ficou o nosso desenho. Nesse caso, sabe que tem muitos comprimidos, vocês sabem que ele vem com essa divisãozinha no meio. Isso chama sulco. Depois nós vamos ver mais para frente em farmacologia. Tá vendo? Mas aqui, olha, se um probleminha aparecer para mim dessa forma, para eu medicar o paciente e tiver as alternativas lá, olha aqui, olha, faça o desenho. Vocês vão ver que através do desenho, nos problemas inclusive, nós vamos chegar lá até lá, você vai reparar que você resolve qualquer situação. Olha aqui, ó, esse inteiro, este inteiro e metade desse. Então, 2 sobre 2,5 ou 2 e 1/2 ou 1 sobre 2. É isso aqui, ó. Eu vou dar 2 comprimidos para o paciente e a metade deste daqui, ó. Se eu fosse pintar só essa fração, não é assim? Não é verdade? 1 sobre 2, 1/2, não é isso daqui? É ou não é? Só que eu tenho 2 inteiros, por isso eu tive que dar 2 comprimidos inteiros, né? Respeitei até o denominador, dei 2 inteiros, esse aqui eu pintei inteiro, esse eu pintei inteiro, depois eu vim aqui nessa parte, pintei isso. Reparem, pessoas, nesse caso você está medicando o paciente com 2 comprimidos e meio. 2 comprimidos e metade desse comprimido aqui. Por isso que aqui é 2,5. Essa fraçãozinha aqui lê meio. 1 sobre 2, meio. Olha ele aqui, ó. É o que eu mostrei aqui, ó. Meio. Por isso que essa fraçãozinha se lê meio. Mas se não lembrar, 1 sobre 2. 1 sobre 2, como é que é esse comprimido? Como é que é essa divisão? Pinta ela. E você vai saber quanto que você está dando para o seu paciente. Né? Se o médico falar assim, meu querido, medica o paciente ali com meio comprimido. Meio comprimido, olha lá. Não é a metade. Né? Ele não vai falar para você, ó, dê a metade desse comprimido para o paciente. Ele vai falar meio comprimido. Né? Ou ele pode falar metade também, enfim. O problema é que nos processos seletivos, para entrar, inclusive em concurso público, SAMU, resgate, enfim, ele vem dessa forma, porque ali não é um médico falando, é um probleminha escrito, é um probleminha para você responder. Então é dessa forma que ele vem. Pintou ele, você já sabe para responder lá meio comprimido. Se aparecer assim, você vai dar na alternativa 2 comprimidos e meio, 2 comprimidos ou a metade do outro. Ok, pessoas? Deixa eu fazer isso aqui também, que é a mesma coisa. Quem que é o denominador? É o 2. É o 2. Eu já tenho 2 inteiros, então eu preciso de 2 comprimidos inteiros. 2 comprimidos inteiros. Olha lá.
Eliminei essa parte e aqui 1 sobre 2, né? Quem que é o denominador ainda? É o 2, é o 2. O 2 é o denominador que começa com a letra D, ele que divide. Nesse caso, ele pediu para eu dividir em duas partes. Bingo! E agora, quem que é o numerador? O numerador é o de cima, aqui no caso é o 1. Então, eu vou tomar uma única parte. Uma parte, aí ó. É a mesma fração, tá bom? E eu estou falando que fração com número misto nada mais é do que uma fração imprópria. Como? Vem aqui agora. Olha esses desenhos aqui. Esses desenhos foram divididos em quantas partes? Em duas partes, né? Foi dividido. Tenho três desenhos, mas todos eles, porque é dividido em partes iguais, todos eles foram divididos em duas partes. Duas partes. Então, o meu denominador é 2. Então, o meu denominador é 2. Tá certo? Quantas partes que eu tomei? Quantas partes que eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5. Eu pintei 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Olha lá, o numerador é maior que o denominador. O numerador é maior que o denominador. Então, isso me dá uma fração imprópria. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Ok, pessoinhas. Tá dando para absorver tranquilinho? Nós vamos sempre com calma, sempre vamos pintando, tá bom, pessoas? Olha lá, tá aí, tá na mão. Se aparecer só o desenho, e aí o probleminha lá no concurso público falar para mim assim, que fração é essa? Bate o olho, bate o olho. Eu quero cobrir aqui vocês, de modo a vocês serem aprovados em qualquer processo seletivo que cair frações, por exemplo. E pode aparecer dessa forma, pode aparecer ao contrário, pode aparecer assim, e depois você colocar as alternativas lá geométricas, ou assim, ó. Essa fração nada mais é do que isso. Se eles querem com número misto, 2 inteiros, ó, um comprimido inteiro, 2 e metade, meio. Tá vendo? Percebam? Vamos para mais um exemplozinho. Será que cabe aqui, professor? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui. Olha aqui esse caso aqui, pessoas. Vou fazer aqui dessa forma aqui agora, ó. Ó. Vamos fazer aqui, ó. Bom, aqui está dizendo 2 inteiros e 2 quartos. Quantos comprimidos você daria para um paciente? 2 inteiros e 2 quartos, não é? Vamos lá ver? Vamos lá ver? Bom, quem que é o denominador aí? Quem que é o denominador? A primeira coisa que você tem que fazer em uma fração, para você entender o que ela está te pedindo, entender o que ela fez, é identificar o denominador. Quem que é o denominador? O 4. Vou pegar de novo aqui esse desenho. E o denominador é 4. Ele pediu para que eu dividisse um comprimido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Só que é 2 inteiros. 2 inteiros em 4 partes. 2 inteiros. Olha lá, ele é até mais maiorzinho. 2 inteiros e 2 quartos. Então, vamos fazer mais um desenho aqui, ó. Dividido em quantas partes, pessoas? 4, porque o denominador pede para que eu divida em 4 partes. E aí é 2 inteiros, então eu vou pegar essa parte, essa parte, essa parte, essa parte. 2 inteiros. Pronto, agora eu tenho 2 desenhos inteiros pintados, porque o denominador pediu para eu dividir em 4. Eu tenho 2 inteiros, 1, 2. Eliminei aqui o inteiro. 2 quartos. Quem continua sendo o denominador? Quem? O 4. Mais um desenho. Dividido em quantas partes? 4 partes. Tá lá.
Eliminei aqui o denominador. E o numerador, ele pede para que eu pinte quantas partes? Duas, professor. Duas. Uma, duas. Está dividido. Então, olha só, mais uma fração. Mais uma fração que é o espelho da outra, né? Isso aí nós vamos ver depois, ó. 2 meio nada mais é do que também 2 quartos, tá bom? Só formas diferentes. Tá vendo como é que nós temos que nos cobrir e aprender? Porque se você não pinta, aqui deu para entender. 2 comprimidos e meio. Aí aparece assim para você, ó. 2 comprimidos e 2 quartos. Aí você já fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer nesse comprimido? Quanto que eu vou dar para esse paciente? Olha, por isso você vai pintar 2 inteiros, né? Lembrando que o denominador é 4. 2 inteiros dividido por 4 partes, né? 1, 2, 2 quartos. É isso. Denominador eu dividi em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E peguei 2 partes. Uma, duas. Por isso que eu preciso aprender fração. Pode cair pegadinhas assim. Pessoas, pode aparecer pegadinhas assim. Por isso eu preciso me cobrir de todas as formas e aprender o que é uma fração e as representações dela. Depois nós vamos ver, aprender sobre simplificação de fração. E você vai entender por que que essa fração é o espelho dessa, é a mesma coisa que essa. Vocês vão entender mais para frente. Mas por enquanto é isso aqui. Eu estou dizendo desde o começo que uma fração com número misto, que isso aqui está na frente, é número misto, ela é uma fração imprópria. É quando o numerador é maior que o denominador. Então vem cá. Nesses desenhos, esconde aqui, nesses desenhos, quem é o denominador? Bom, esse foi dividido em 4 partes, né? Tem que ser dividido em partes iguais, todos os desenhos. O numerador é que determina quanta parte eu tomo, eu pinto. Mas o denominador, tudo, se eu fizer 20 desenhos, os 20 desenhos têm que ser divididos em partes iguais. E quem que é o denominador? Dividiu todos iguais em quantas partes? Em 4 partes, professor. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pum, beleza. O numerador é o número de partes que eu tomei, que eu pintei. Vamos contar? Contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, vou fazer aqui. Olha como é que ficou essa fração imprópria. 10 sobre 4. 10 sobre 4. É isso daí. Tá bom, pessoas? Então agora nós já sabemos o que é uma fração com número misto. Uma fração com número misto é uma fração imprópria. E eu sei pintar uma fração imprópria. Eu sei pintar uma fração... eu sei pintar uma fração imprópria, eu sei pintar uma fração com número misto. Se fosse só isso, pinte essa fração, nós já sabemos. Eu faço um desenho com o denominador dividido em 4, pinto 1, 2, 3, 4. Vou ter que fazer mais um desenho, porque o numerador é 10. Um desenho dividido em quantas partes? 4. 4 partes. 1, 2, 3, 4. Pinta. 1, 2, 3, 4. Ó, já pintei 4 aqui, 8. Só que é 10 o numerador. Faço mais um desenho dividido em 4, porque o denominador é 4. E pinto mais um, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quartos. Agora eu sei representar uma fração própria. Eu sei representar uma fração imprópria. Eu sei representar uma fração com número misto. E também sei, olha quanta coisa já aprendemos. Também sei quando é número inteiro. Olha lá, o número inteiro. Eu falei isso na outra aula. É um inteiro. Se tivesse um aqui embaixo, lembra que eu expliquei? Ainda assim é número inteiro. Quando eu passo traço, seja nessa aqui horizontal ou diagonal, eu estou dividindo. Fração nada mais é do que uma divisão. Bingo, pessoas! Pessoinhas, fiquem tranquilos, né? Tem pessoas aí que já estão familiarizadas com esse tipo de situação, né? Que são as frações. Quem não está, quem não lembra,
Quem não teve, sei lá, de repente uma matéria dessa no ensino fundamental ou médio, nós estamos aprendendo. E tudo que é informação nova, às vezes a gente estranha, às vezes a gente, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou aprender? Vai aprender sim. Daqui para frente, tudo que nós vamos fazer é assim. Não reparem, porque eu vou repetir muitas vezes. Vocês percebam que eu sou bem repetitivo. É para você gravar, para você anotar. E deixe tudo anotado no seu caderno para você fazer sua prova, para você aprender, para você gravar. Quando você está fazendo, você está aprendendo, tá bom? Já aprendemos muita coisa nova ou diferente para quem não viu, ou relembrando para quem viu, né? Ó, frações, já sabemos muitas coisas sobre frações, não é verdade? Pessoas, muito obrigado. Valeu a nossa primeira aula. Espero aqui de modo bem simples estar levando informação que você esteja absorvendo, tá bom? Temos que fazer aqui uns exercíciozinhos. Esses exercícios são pertinentes à sua presença. Se não fizer o exercício, você fica com falta. Então tem que fazer o exercício. É ele que determina a sua presença e que você não reprove por falta, tá bom? Batem a foto, postem aí na plataforma depois para o professor ver e também vai ter um exercíciozinhos aí com alternativas, tá bom? Muito obrigado.